Minha saudação a você, amigo ouvinte da Rádio Vox. Meu nome é Aramis de Barros e este é o terceiro programa da série A Revolução Gaysista. Hoje, concluindo o tema que iniciamos no programa passado, onde nós nos dedicamos a abordar o movimento gaysista sobre a ótica do confronto com a fé cristã. No programa passado, eu procurei mostrar um pouco da história da longa infiltração do movimento LGBT em algumas denominações evangélicas, incluindo aí uma breve abordagem sobre a teologia queer e sobre o chamado revisionismo hermenêutico que os militantes gaysistas têm usado como uma forma poderosa de infiltração e como uma poderosa ferramenta teológica para fazer avançar a sua agenda revolucionária no meio cristão protestante. Eu gostaria de iniciar o programa de hoje comentando um pouco sobre a infiltração da agenda gaysista na Igreja Católica. Eu não vou, entretanto, me estender muito nesse aspecto, porque eu gostaria de separar o restante desse programa para comentar com vocês algumas situações que têm ocorrido com frequência no Ocidente e que demonstram que o movimento gaysista tem efetivamente se tornado um dos motores de uma perseguição anticristã que começa, aos poucos, a ser promovida na sociedade ocidental. Eu vou citar e comentar vários casos de cristãos que têm sofrido penas duras da lei apenas por se posicionarem contrariamente na esfera da opinião pessoal à agenda homossexual, seja no trabalho, na escola ou mesmo na igreja. Agora, apenas para não passar em branco sobre como esse movimento tem atacado a Igreja Católica em particular, eu quero comentar com você alguns eventos importantes que têm marcado esse confronto. É importante ressaltar, primeiramente, que os ataques das frentes revolucionárias contra a Igreja Católica são constantes e bem antigos. E isso porque a Igreja Católica Romana, além de congregar o maior número de cristãos do planeta, tem uma estrutura organizacional gigantesca e muito ativa, e que está presente em todos os continentes, atuando não apenas na área religiosa, mas também na área social, acadêmica, cultural, etc. Então, por causa disso, há uma certa obsessão revolucionária em concentrar ataques nessa expressão do cristianismo. Vale a pena também a gente lembrar que a primeira grande manifestação de fúria do movimento gaysista contra um recinto cristão se deu justamente contra um templo católico. Templo esse, aliás, que é a mais famosa igreja católica dos Estados Unidos, a Catedral de St. Patrick, em Nova York. Esse evento inominável aconteceu em novembro de 1989, durante uma missa celebrada pelo então arcebispo de Nova York, John O'Connor, que era um conhecido militante pró-vida e um dos mais fervorosos opositores do movimento gaysista nos meios católicos americanos. Nesse dia em questão, durante a missa, um bando de militantes gaysistas e feministas cercaram a frente da catedral, gritando loucamente palavras de ordem e ostentando cartazes que reproduziam de forma abominável imagens pornográficas de Jesus. Logo a seguir, e não contentes em apenas tumultuar a entrada da igreja, os militantes invadiram o santuário, tomaram o altar e começaram um espetáculo deprimente, jogando preservativos para o alto. Eles conseguiram, dessa forma, acabar com a missa e dispersar os fiéis. Essa prática de invadir igrejas e de aviltar locais de culto, aliás, tem sido muito usada pelas militantes feministas do grupo Fêmen, sobretudo na Europa, tanto em igrejas católicas quanto em igrejas ortodoxas. Bom, mas eu não vou me deter agora em maiores detalhes sobre esse episódio em particular,
porque eu pretendo voltar a falar sobre ele no próximo programa, onde vamos abordar a relação da grande mídia com o movimento gaysista. Bom, mas voltando então à questão da infiltração gaysista na Igreja Católica, você certamente deve ter perdido a conta de quantas vezes você ouviu na TV notícias com manchetes sobre padres pedófilos. Aliás, você já deve ter percebido que, quando o assunto é religião, a grande mídia tem geralmente duas obsessões. A primeira são os padres pedófilos e a segunda os pastores ladrões. No caso dos tais padres pedófilos, é curioso que, quando a gente ouve esse tipo de notícia, com o tom com que ela é apresentada pela mídia, a gente tem a impressão de que o sujeito se tornou um pedófilo depois que ele vestiu a batina. Fica uma certa impressão no ar de que há uma relação causal entre pedofilia e o sacerdócio. E eu iria ainda mais longe. O enfoque midiático sobre esses casos de pedofilia deixa no ar uma sensação de que a Igreja Católica é uma espécie de fonte de corrupção moral. Para piorar ainda mais o escândalo, esse tipo de notícia vem sempre acompanhado de uma outra que denuncia o acobertamento desses tais padres pedófilos por seus superiores dentro da igreja. Naturalmente que eu não estou aqui sugerindo que essas notícias não sejam verdadeiras. Claro que são. Pelo menos a maior parte delas deve ser verdadeira. Inclusive as notícias que denunciam o acobertamento de sacerdotes pedófilos por bispos e outras lideranças. Mas a questão principal é a seguinte: sempre que você ouvir uma notícia desse tipo, você precisa ter em mente uma coisa. Muito disso que você está vendo e ouvindo por aí na mídia sobre a relação entre pedofilia e o sacerdócio católico já é justamente o resultado de décadas de infiltração que o movimento gaysista vem operando dentro da igreja, com o objetivo de subverter o magistério católico e destruir o catolicismo por dentro, como afirma a jornalista e pesquisadora Randy Engel, que é autora da talvez mais extensa e completa obra sobre a infiltração gaysista na Igreja Católica. Esse livro, que é o resultado de quase 20 anos de pesquisa, se chama The Rite of Sodomy, ou O Rito da Sodomia. Tem quase 1.300 páginas e está disponível na internet, embora por um preço bastante salgado. Para que vocês tenham uma ideia da força desse movimento revolucionário, a autora, Randy Engel, teve de bancar a impressão desse livro por conta própria, porque não houve editora nos Estados Unidos que se dispusesse a publicá-lo. Nessa obra você vai encontrar, por exemplo, a denúncia de casos impressionantes, como o do padre Rembert Wickland, que chegou a ser alçado ao posto de arcebispo da importante cidade de Milwaukee, no estado de Wisconsin, entre os anos de 1977 e 2002. A autora denuncia como esse senhor não apenas era um homossexual ativo, ocupando um alto posto eclesiástico, mas também alguém que usava a sua posição de liderança na igreja para acobertar e ajudar outros padres que também eram homossexuais ativos. O caso mais grave envolvendo a figura do senhor Rembert Wickland, e que mostra como esse movimento tem tentado incessantemente denegrir a imagem da igreja, foi a denúncia da relação que ele manteve com um jovem estudante de teologia que cursava a Universidade de Marquette, na Geórgia. Quando o escândalo veio à tona, em 2002, ficou-se sabendo, por exemplo, que o Sr. Wickland havia pagado quase $500.000 que foram subtraídos do fundo diocesano para comprar o silêncio do seu ex-amante, que estava ameaçando denunciar o caso. Agora, naturalmente que um líder religioso que faz uma coisa dessas não pode ter o mais mínimo compromisso pessoal com a instituição na qual ele diz servir a Deus. Esse tipo de ação revolucionária dentro da igreja foi denunciado de uma forma
veemente já em meados dos anos 80 pelo padre americano Andrew Greeley, que além de sociólogo, escritor e jornalista, não era exatamente o que se poderia chamar de um exemplo de conservadorismo. O padre Andrew Greeley escreveu uma série de denúncias sobre aquilo que ele convencionou chamar de Lavender Mafia, ou máfia alfazema, numa alusão ao tipo de perfume que os padres gaysistas usavam. Greeley denunciou que a máfia alfazema era uma espécie de lobby gay já muito bem estruturado dentro da Igreja Católica nos anos 80 e que atua nos seminários católicos com o objetivo de subverter de dentro para fora os ensinos morais, a doutrina e a missão da Igreja. Nessa denúncia, o padre Greeley conta como funciona o esquema da máfia alfazema. Os seminaristas que se mostram pró-magistério, ou seja, pró-ensino tradicional da Igreja, são postos de lado, são preteridos por uma suposta homofobia, enquanto que aqueles que manifestam uma posição contrária ao ensino tradicional da Igreja, ou que se assumem como gays, são aceitos e tratados com deferência. Na verdade, os ensinos morais da Igreja Católica, sobretudo na área da sexualidade e da família, já vinham sendo atacados de dentro desde fins dos anos 60 por alguns teólogos liberais, como foi o caso do padre Charles Curran. Esse senhor, em 1968, junto com outros 600 teólogos liberais, produziu um texto de oposição à encíclica Humana Vitae do Papa Paulo VI, com argumentos em favor de posições moralmente inaceitáveis. Logo depois, em 1971, ele produziu um texto apoiando a união legal entre pessoas do mesmo sexo. Agora vejam só, esse senhor foi professor de teologia moral na CUA, a Catholic University of America, a Universidade Católica da América, até 1986, quando ele foi então impedido pelo então cardeal Joseph Ratzinger, que viria a se tornar o Papa Bento XVI, de continuar lecionando. Agora, imagine quanto estrago um homem desses causou no meio teológico ao longo desses tantos anos em que ele ministrou como professor nesse importante centro universitário católico. O afastamento definitivo do padre Curran da CUA, a Universidade Católica da América, até que poderia ser um final feliz para essa história, não fosse o fato de que ele, pouco tempo depois, acabou sendo convidado para lecionar teologia moral na SMU, a Southern Methodist University de Dallas, um centro acadêmico de teologia metodista com quase 11 mil alunos. Bom, para encerrar então essa breve abordagem sobre a infiltração destrutiva do movimento gaysista na Igreja Católica, vale a pena a gente recordar aqui alguns pontos da entrevista dada em 2013 ao website católico lifesitenews.com pelo padre polonês da Arquidiocese de Cracóvia, na Polônia, chamado Dariusz Oko, que tem se destacado no combate e na denúncia da máfia alfazema, também chamada de máfia gay dentro da Igreja Católica. O padre Dariusz Oko denunciou a existência daquilo que ele chama de uma, abre aspas, imensa estrutura homossexual subterrânea, fecha aspas, dentro da igreja. Nessa entrevista, o padre Oko traz a seguinte denúncia sobre a infiltração do movimento gaysista no mundo católico. Abre aspas. Eles sabem muito bem que eles podem acabar expostos ou constrangidos. Por isso eles se protegem por meio do apoio mútuo. Eles construíram uma rede de relações informais que lembra mais um clube fechado ou mesmo um grupo mafioso. Quando são elevados a um posto decisório, eles buscam promover e alavancar aqueles cuja natureza é semelhante à sua, ou ainda aqueles dos quais se sabe que nada farão em oposição. Fecha aspas.
E ao falar do clima de terror e receio que ele mesmo atestou em muitas paróquias, o padre Dario Zocco relata o seguinte, abre aspas, há muito medo e confusão no meio do clero, especialmente em algumas dioceses e congregações, quando seus líderes são confrontados com o tema do homossexualismo. Eles se refugiam no silêncio e se mostram incapazes de articular as posições mais elementares do ensino da igreja sobre essa matéria. Fecha aspas. E ele continua. Do que eles têm medo, afinal? Pergunta o padre Occo. E aí ele responde, abre aspas, de onde vem esse temor que afeta grupos inteiros de homens adultos e experientes? Esse medo mais provavelmente diz respeito a um lobby muito influente que impõe o seu domínio e ante o qual eles poderiam cair em desfavor. Fecha aspas. Nessa mesma entrevista, o padre Occo afirma que o então Papa Bento XVI estava plenamente ciente do tamanho do desafio que envolve o enfrentamento da máfia alfazema. E por isso mesmo ele desde muito tempo havia se tornado um ardoroso combatente desse movimento. Vale lembrar que essa entrevista foi publicada no LifeSite News apenas 15 dias depois da renúncia do Papa Bento XVI. Bom, então são essas apenas algumas considerações e considerações bem gerais sobre a infiltração do movimento gaysista na Igreja Católica Romana. Mas como eu havia dito no início desse programa, eu quero aproveitar o restante do nosso tempo para compartilhar com vocês alguns cases que eu selecionei e que mostram por si mesmos um crescente estado de perseguição anticristã que vai aos poucos se desenhando no mundo ocidental e que tem sido alavancado em grande parte pelo movimento gaysista e seus similares, especialmente pelo conjunto de leis que vão sendo promulgadas e vão se alastrando em defesa do avanço dessa e de outras agendas revolucionárias. Como eu havia dito no programa anterior, a fé cristã é o último bastião de resistência, a última linha de defesa da sociedade e da civilização contra esse tipo de barbárie. Por isso, na concepção desses revolucionários, a voz dos cristãos precisa ser, de alguma maneira, silenciada, seja pela infiltração que mina a moral eclesiástica, seja pela força da lei. Antes de começar a citar e a comentar alguns casos notórios de perseguição do movimento gaysista contra os cristãos, eu gostaria de citar aqui uma parte do editorial de uma edição recente da revista online Persecution, que é editada pela International Christian Concern, uma missão cristã dedicada a ajudar os cristãos perseguidos no mundo todo. O editor-chefe da revista, Jeff King, escreveu algo muito importante que eu gostaria que você ouvisse bem. Abre aspas. Se você é o tipo de pessoa que consegue enxergar para além do horizonte cultural, você verá que o quadro que está se formando é perturbador. A imagem é de uma cultura, e aqui ele se refere à cultura ocidental, a uma cultura crescentemente hostil para com os cristãos, tanto em suas leis como em suas regulações. Nossa liberdade religiosa está erudindo à medida em que leis são aprovadas e precedentes são abertos, os quais progressivamente vão nos enredar em situações jurídicas com desfechos desfavoráveis. Aqueles na igreja que são prescientes veem isso e com toda razão tremem. Fecha aspas. Bom, minha proposta aqui é que a gente faça um tour pelo mundo ocidental e analise alguns desses casos em que as mais diversas expressões de cristianismo começam a sofrer um pesado ataque do movimento LGBT. São exemplos claros e nefastos da intolerância desses que se arvoram o título de tolerantes.
Ou seja, é a expressão mais clara da chamada intolerância dos tolerantes. Esses exemplos que eu vou narrar para vocês mostram como esse ataque tem sido incessante, impiedoso e cada vez mais abrangente. Vamos começar então pela Europa Ocidental, onde o gaysismo já se encontra no estágio, digamos, superior de desenvolvimento. Nossos primeiros dois exemplos vêm da Suécia, um país que tem sido infestado pela agenda gaysista há mais de 50 anos e que hoje, lamentavelmente, se transformou numa espécie de laboratório social da nova ordem mundial. O primeiro exemplo que eu quero compartilhar com vocês vem de um caso que se tornou famoso por ter sido a primeira vez, desde a Alemanha de Hitler, em que um ministro religioso europeu foi sentenciado à prisão por emitir opinião religiosa. Esse caso ocorreu em 2004 com um senhor idoso chamado Åke Green, que é pastor de uma pequena igreja pentecostal na cidade de Borgholm, na região leste da Suécia. Em meados de 2003, o pastor Green rodou algumas cópias e distribuiu o sermão que ele havia pregado, enfocando a posição bíblica sobre o homossexualismo. Nesse sermão, o pastor Green, ao contrário do que faz a maior parte dos pastores suecos hoje em dia, expressou algumas opiniões duras e contundentes sobre a conduta homossexual. Ele disse, por exemplo, o seguinte, abre aspas, as práticas sexuais anormais são como um tumor cancerígeno no corpo da sociedade, fecha aspas. Então, logo que esse sermão chegou ao conhecimento de ativistas gays, o pastor Green foi acusado de promover discurso de ódio e acabou condenado, em primeira instância, a 1 mês de prisão, embora o promotor público tivesse se empenhado bastante por uma pena mínima de 6 meses de reclusão. O caso foi então levado a uma corte de apelação que acabou inocentando o pastor. Mas em 2005 o promotor recorreu e levou o caso para a Suprema Corte Sueca, que acolheu a acusação de violação da lei anti-homofobia por parte do pastor Green, deixando claro que o direito de livre expressão e de liberdade religiosa, que são bens garantidos pela Constituição sueca, não eram suficientes para inocentar o pastor. Vejam só a gravidade da situação, do ponto de vista jurídico. Por fim, o pastor Green só não foi condenado pela Suprema Corte Sueca em virtude de uma lei que protege a liberdade de religião e que foi promulgada pela Convenção Europeia de Direitos Humanos, que no caso é superior à própria legislação sueca. Um outro caso curioso e não menos lamentável, vindo da Suécia, e que mostra de uma forma agora sutil o embate entre esse movimento gaysista e a igreja cristã, ocorreu recentemente, agora no mês de outubro. Uma senhora lésbica chamada Eva Brune, que é nada mais, nada menos que a primeira bispa abertamente homossexual da Igreja Luterana da Suécia, e que é casada com uma outra pastora luterana sueca, pediu a liderança de uma pequena igreja chamada Seamen's Mission Church, que seria traduzido como Igreja Missionária dos Marinheiros, que fica situada próxima às docas do porto de Estocolmo, que retirasse a cruz e os demais símbolos cristãos do templo e que se fizessem marcas no piso da igreja apontando a direção para Meca, para que os marinheiros muçulmanos que chegassem à Suécia pudessem se sentir mais à vontade para utilizar aquele recinto para suas orações. Por aí você consegue ter uma ideia da mentalidade absurdamente corrompida desses militantes e o que eles têm feito na igreja quando ocupam cargos eclesiásticos. Esse tipo de gente é diretamente responsável pela destruição social, econômica e cultural que está em marcha na Suécia nesses dias e sobre a qual a grande mídia não fala nada. Ali do lado da Suécia, na Dinamarca, há um outro caso digno de nota sobre o qual eu já falei no programa passado.
Em 2012, o parlamento dinamarquês, numa maioria de 85 votos contra 24, conseguiu aprovar uma lei que obriga os pastores da Igreja Luterana Dinamarquesa, que é a denominação oficial do país desde 1849, a realizarem casamento entre pessoas do mesmo sexo dentro dos templos. Isso apesar de 1/3 dos pastores luteranos da Dinamarca manifestar oposição a essa resolução. Vale lembrar que desde 1997 os casais homossexuais naquele país já tinham o direito de receber um tipo de bênção sacerdotal desde que ela se desse após o culto formal nas igrejas. Essa votação se transformou em lei em 5 de junho de 2012. Agora, vejam só o estado de deterioração em que se encontra o cristianismo europeu. O principal promotor dessa lei foi um pastor luterano chamado Manu Sareen, que se define ele mesmo como agnóstico, ou seja, alguém que sequer tem convicção pessoal sobre a existência de Deus. Os pastores dinamarqueses ainda podem se recusar a realizar essa cerimônia, contanto que eles providenciem um substituto para fazê-lo. Caso contrário, eles estão obrigados a realizá-lo. Vamos ver agora alguns casos importantes que ocorreram no Reino Unido, onde a liberdade de religião, especialmente daqueles que professam a fé cristã, tem sido fragorosamente ameaçada. Vamos começar por um caso escandaloso ocorrido em 2001. Em outubro desse ano, na cidade de Bournemouth, um pastor de nome Harry Hammond fazia uma pregação pública com um banner que trazia a seguinte frase, abre aspas: Jesus nos dá paz, Jesus vive, parem com a imoralidade, parem com o homossexualismo, parem com o lesbianismo, Jesus é o Senhor, fecha aspas. Uma turba de gays enfurecidos acabou então ameaçando e agredindo o pastor no meio da rua. Bom, até aqui nada de muito surpreendente num país onde a maior parte da população despreza a religião. O problema é que esse pastor foi ainda acusado de promover distúrbio, de perturbar a paz pública. E ele acabou sentenciado a pagar 300 libras de multa, cerca de R$ 1.700, e mais 395 libras, cerca de R$ 2.300, em despesas jurídicas. E nenhuma acusação foi feita contra os delinquentes que o agrediram. Em outubro de 2009, na cidade de Norwich, depois de ter ocorrido ali um desses espetáculos dantescos da chamada parada gay, uma senhora cristã de 67 anos, chamada Pauline Howell, escreveu uma respeitosa carta de protesto para o Conselho Municipal. E a resposta que ela teve das autoridades foi em forma de ameaça de processo por discurso de ódio. A seguir, essa carta que ela escreveu foi entregue pelo Conselho Municipal à polícia de Norwich, cujos oficiais foram até a casa dessa senhora crente e reiteraram as ameaças que haviam sido feitas pelo Conselho. Em 2010, um missionário evangélico americano chamado Sean Rose fazia uma pregação ao ar livre numa praça de Glasgow, na Escócia. No local onde ele estava pregando, havia vários casais homossexuais que começaram a seguir, a debochar e a fazer chacota da mensagem. Aí um deles perguntou ao pregador qual era a posição dele sobre o homossexualismo. A resposta dele foi exatamente a posição bíblica sobre o tema, ou seja, de que o homossexualismo é pecado. Sean Rose foi então imediatamente denunciado por discurso de ódio e levado preso pela polícia. Ele passou uma noite inteira detido e teve de pagar uma multa de 1.000 libras, cerca de R$ 5.500, R$ 5.600, para ser solto. Ainda na Escócia, temos um outro caso que salta aos olhos. Em abril de 2012, a polícia escocesa baixou uma resolução proibindo os seus policiais
de aceitarem Bíblias distribuídas por entidades missionárias, como por exemplo os Gideões Internacionais. Essa proibição foi resultado de uma enorme pressão que vinha sendo realizada por uma organização LGBT chamada Gay Police Association, conhecida como GPA. O mais importante e mais interessante é que em 2006 essa mesma organização gaysista havia produzido um anúncio que foi veiculado nas laterais dos ônibus circulares, onde aparecia a imagem de uma Bíblia no meio de uma poça de sangue. Na parte superior do anúncio havia uma frase que explicava a imagem de uma forma cínica e irônica, dizendo, abre aspas, em nome do Pai, fecha aspas. Ainda no Reino Unido, em abril de 2010, o pastor batista Dale McAlpine, de 42 anos, estava distribuindo folhetos evangelísticos aos lojistas do centro da cidade de Workington, no condado de Cumbria. De repente ele foi abordado por um policial comunitário que se dizia homossexual e que afirmou que falava em nome da comunidade LGBT local, se dizendo ofendido pela pregação. Então, 3 outros policiais apareceram e o levaram preso por discurso homofóbico. Na delegacia, ele recebeu ainda a acusação de distúrbio da ordem pública e passou 7 horas preso. Nesse caso em particular, o abuso foi tal que depois de solto, o pastor McAlpine moveu um processo contra a polícia de Workington e recebeu 7.000 libras por perdas e danos e mais 10.000 por despesas legais. Em 2013, num vilarejo em Cornwall, um casal de crentes, Peter e Hazel Mary Bow, que são proprietários daquilo que os ingleses costumam chamar de bed and breakfast, que é um tipo de hospedaria que costuma ficar integrado às dependências da casa do proprietário, foi condenado a pagar uma multa de 3.600 libras, cerca de R$20.500, por se recusar a aceitar um casal homossexual como hóspede em seu estabelecimento. O casal cristão tentou recorrer, dizendo que a recusa deles em aceitar o casal homossexual se baseou no fato de que o seu bed and breakfast não era apenas um estabelecimento comercial, mas era parte da sua própria casa. Mesmo assim, eles perderam a causa na justiça. Bom, vamos ver agora como essa situação tem se desenrolado na América do Norte. Começando pelo Canadá, que é uma espécie de paraíso do politicamente correto. Em 2001, depois de distribuir folhetos evangelísticos que falavam sobre a prática homossexual nas universidades de Regina e Saskatoon, que são cidades da província de Saskatchewan, o ativista pró-família Bill Watcott foi acusado de promover discurso de ódio e acabou condenado por um tribunal provincial de direitos humanos. O ativista teve de pagar $7.500 canadenses em multa. E Bill Watcott foi ainda ameaçado de ser submetido a um tratamento psiquiátrico em função da sua suposta homofobia. Ele não aguentou a pressão da militância e acabou abandonando o Canadá para viver nas Filipinas. No ano seguinte, em 2002, Christopher Camplin, que era professor numa escola de 2º grau no distrito de Quesnel, na Colômbia Britânica, foi suspenso por 1 mês, sem salário, devido às suas opiniões sobre o homossexualismo, numa ação que foi movida pelo Sindicato de Professores da Colômbia Britânica. Desde 1997, o professor Camplin vinha produzindo uma série de artigos para o jornal Quesnel Observer, onde ele manifestava sua discordância sobre como o homossexualismo estava sendo apresentado no currículo escolar canadense.
Num desses artigos ele escreveu o seguinte, abre aspas: eu me recuso a ser um falso mestre que sustente que a promiscuidade é aceitável, que a perversão é normal e que a imoralidade é simplesmente parte da diversidade cultural da qual deveríamos nos orgulhar. Fecha aspas. Há vários outros casos relevantes envolvendo a ação da militância gaysista contra os cristãos acontecendo no Canadá, onde, aliás, a agenda gaysista tem sido amplamente vitoriosa sobre a tradição judaico-cristã do país. Mas, por causa da escassez de tempo, eu gostaria de mostrar para vocês um pouco de como essa agenda está se desenvolvendo nos Estados Unidos, onde tem ocorrido uma infinidade de casos que apoiam essa ação revolucionária e apontam para uma vindoura perseguição abertamente anticristã, inspirada em grande parte por essa elite gaysista globalista. Vale a pena a gente ressaltar aqui que os primeiros cristãos que começaram a sentir na pele a força legal do movimento gaysista foram aqueles que prestam algum tipo de serviço para a chamada indústria do casamento, como, por exemplo, fotógrafos, floristas, donos de recinto de aluguel para festas, confeiteiros, entre outros. Agora, cabe aqui uma ressalva importante. Esses cristãos que têm sido processados por se recusarem a prestar seus serviços para cerimônias de casamento entre pessoas do mesmo sexo, jamais deixaram de atender gays em seu trabalho. O movimento LGBT tem movido processo contra esses cristãos por uma suposta discriminação contra uma minoria ou um grupo de pessoas, o que absolutamente não é verdade. Esses cristãos estão apenas se valendo do seu direito constitucional de não agir contra a sua própria consciência no tocante a prestar serviço profissional para uma cerimônia ou uma atividade que, segundo eles entendem, e com razão, fere a sua crença religiosa. Esse foi o caso, em 2006, da jovem fotógrafa cristã Elaine Hugenin, da cidade de Albuquerque, no Novo México. Elaine foi condenada pela Suprema Corte Estadual a pagar uma multa de $6.637,94, aproximadamente R$25 mil, por ter se recusado a prestar seus serviços a uma cerimônia de união entre duas lésbicas. Agora percebam só a situação. Vejam que em 2006, quando aconteceu esse fato, o casamento entre pessoas do mesmo sexo nem havia sido ainda legalizado no estado do Novo México. Isso só veio acontecer em dezembro de 2013. Outro caso desse tipo ocorreu com uma senhora cristã de 70 anos, chamada Baronelle Stutzman, proprietária de uma floricultura na cidade de Richland, no estado de Washington. Em 2013, a senhora Stutzman foi acusada de violar a lei estadual de proteção ao consumidor por se recusar a atender um casamento gay. O mais curioso dessa história é que essa senhora sempre empregou homossexuais na sua empresa e jamais os destratou ou os tratou com discriminação. E embora a Corte do Estado de Washington tenha acabado sentenciando essa senhora a uma multa de apenas $1.000, ela ainda corre o risco legal de ter que pagar os encargos jurídicos, que podem chegar a $1 milhão. Outro caso semelhante aconteceu em 2014, quando o jovem casal de crentes Aaron e Melissa Klein, pais de 5 filhos e proprietários de uma pequena confeitaria chamada Sweet Cakes by Melissa, foi processado por se recusar a vender um bolo de casamento para uma cerimônia matrimonial entre duas lésbicas. A Corte do Estado de Washington
ou desculpe, do estado de Oregon, onde eles vivem, condenou o casal a pagar uma multa de 135 mil dólares, cerca de 510 mil reais, por violação da lei antidiscriminação. Recentemente, esse casal preparou 10 bolos decorados com um coração no centro, contendo a frase dentro do coração que dizia "We do love you", ou seja, nós realmente amamos vocês. Esses bolos foram feitos para serem enviados para as 10 maiores organizações LGBT da costa oeste dos Estados Unidos. Outro caso similar foi vivido em julho de 2012 por um homem chamado Jack Phillips, um crente que é proprietário da confeitaria chamada Masterpiece Cake Shop, da cidade de Lakewood, no Colorado. Ele foi denunciado por um casal homossexual por ter se recusado, por razão de consciência, a prestar serviço para uma cerimônia de casamento que os dois iam realizar. O proprietário foi então acusado de violar a lei antidiscriminação do estado do Colorado. Como resultado do clima de hostilidade que se instaurou contra ele, as vendas da confeitaria caíram 40% desde que o caso veio a público em 2012. Isso sem falar nas ligações telefônicas ofensivas e até com ameaça de morte que ele recebeu por semanas a fio, fazendo com que ele e seus funcionários tivessem de simplesmente evitar atender as chamadas telefônicas. A Corte de Apelação decidiu agora, em agosto, contra ele e vai estabelecer a multa que ele terá de pagar. Em 2007, um par homossexual que buscava um recinto para realizar a sua cerimônia de casamento contatou a administração de um retiro pertencente à Igreja Metodista Unida, na cidade de Ocean Grove, no estado de Nova Jersey. O gerente do estabelecimento explicou que, por razão de crença religiosa, ele não poderia alugar o recinto para aquele tipo de cerimônia. O par homossexual, então, denunciou o fato para a Divisão Estadual de Direitos Civis, que condenou o retiro por violação da lei estadual antidiscriminação. Mais recentemente, em 2012, uma juíza do estado de Nova Jersey determinou que o retiro está obrigado a realizar cerimônias de casamento entre pessoas do mesmo sexo, mesmo que isso viole os princípios religiosos, como de fato violam, da Igreja Metodista Unida. Ou seja, está claro que os magistrados americanos já não protegem mais o direito constitucional de liberdade de religião naquele país. Outra nota interessante, ainda dentro dessa abordagem sobre a indústria do casamento e o movimento LGBT, é que desde 2012 o Conselho Municipal da cidade de Hutchinson, no estado do Kansas, está a ponto de aprovar uma lei que obriga as igrejas da cidade que eventualmente alugam os seus recintos para qualquer outra atividade a estarem obrigadas também a alugá-los para cerimônias de casamento entre pessoas do mesmo sexo, mesmo que isso viole os princípios morais dessas igrejas. Se for aprovada, essa lei será o resultado direto da militância gaysista do grupo Kansas Equality Coalition, Coalizão pela Igualdade no Kansas, que tem pressionado pela inclusão da igualdade de gênero na legislação municipal. Mais incrível ainda é que, se essa lei for aprovada, aqueles que porventura alugarem o recinto serão obrigados a permitir não apenas que seus funcionários se trajem conforme a sua identidade de gênero, mas que também usem o banheiro que preferirem conforme a sua identidade de gênero. O Conselho Municipal da cidade de Jacksonville, na Flórida, está estudando implantar o mesmo tipo de legislação no município. Vejam que esse tipo de tendência vai aos poucos se espalhando
por todos os Estados Unidos. Vamos ver agora 3 exemplos de como o movimento gaysista tem perseguido os cristãos na área educacional. Eu começo citando o caso ocorrido em abril de 2005, na cidade de Lexington, em Massachusetts, quando o ativista pró-família David Parker foi preso por uma noite e multado em $1.000 por insistir em retirar o seu filho de 6 anos das aulas sobre identidade de gênero. Aulas essas, aliás, que se tornaram parte do currículo das escolas elementares no estado de Massachusetts. Aliás, o estado de Massachusetts, que foi o primeiro a aprovar casamento entre pessoas do mesmo sexo no ano de 2004, tem sido citado por conservadores e cristãos em geral como uma referência para que as pessoas vejam as seríssimas implicações e ameaças que o avanço dessa agenda gaysista traz sobre as liberdades individuais e sobre o todo da sociedade. E eu quero aproveitar aqui para sugerir a você um vídeo disponível no YouTube que trata exatamente desse assunto e que se chama What Gay Marriage Did to Massachusetts? O que o casamento homossexual fez ao estado de Massachusetts. Vale a pena você conferir esse vídeo. Um outro caso digno de nota ocorreu em julho de 2010 com Jennifer Keaton, uma universitária cristã de 24 anos que cursava um mestrado na Augusta State University, na cidade de Augusta, na Geórgia. Ela foi impedida de prosseguir o curso em função de ter emitido uma opinião bíblica sobre o homossexualismo e sobre a identidade de gênero em um trabalho universitário, afirmando que os homossexuais, ao expressarem essa conduta, estão incorrendo em uma decisão pessoal de caráter imoral. Mais impressionante ainda foi o fato dela ter sido informada pela direção da universidade que ela só poderia continuar o curso se aceitasse se submeter a um processo de reeducação sobre a questão do homossexualismo. Ainda na área do ensino, há o caso ocorrido em agosto de 2011, com um cristão batista chamado Jerry Bowell, professor veterano de ciências sociais numa escola secundária do distrito de Lake County, na Flórida. Ele foi suspenso de suas atividades profissionais e mais tarde transferido para uma função burocrática apenas por ter postado críticas ao casamento gay na sua página pessoal do Facebook. Vejam bem, na sua página pessoal, não na página da escola. Outro caso que foi muito comentado nos Estados Unidos recentemente, se bem que não na área do ensino, mas da segurança pública, foi o do comandante do Corpo de Bombeiros de Atlanta, no estado da Geórgia, um diácono batista chamado Calvin Cochran. Esse senhor, que vem de origem humilde, se consagrou como comandante do Corpo de Bombeiros de Atlanta, a ponto de ser elevado pelo presidente Obama ao mais alto cargo que o governo americano confere a um profissional do Corpo de Bombeiros, isto é, o de administrador do Corpo de Bombeiros dos Estados Unidos. Cargo, aliás, que Calvin Cochran acabou deixando para retornar ao seu antigo posto de comandante dos Bombeiros de Atlanta. Agora, como membro ativo da liderança de uma igreja batista em Atlanta, o senhor Calvin Cochran tem uma ampla experiência em ministrar estudos bíblicos e aconselhamento cristão. Ele então resolveu compilar toda essa experiência desses anos de ministério e publicar do próprio bolso um livro onde ele expressa suas convicções sobre a vida sexual dentro de uma ótica bíblica. A seguir, ele decidiu separar alguns exemplares desse livro, que ele intitulou Who Told You That You Were Naked? Quem te contou que você está nu? E os distribuiu para alguns amigos do trabalho,
unidade do Corpo de Bombeiros onde ele era comandante. Naturalmente que nesse livro ele expressa a posição bíblica sobre o homossexualismo, assim como sobre outros tópicos ligados à sexualidade, como, por exemplo, adultério, relações pré-maritais, extramaritais, etc., considerando todas elas como práticas pecaminosas. Agora, vejam o que aconteceu. Uma dessas cópias chegou às mãos de um ativista gay que imediatamente levou o caso para a justiça. O resultado foi a demissão desse senhor com 34 anos de serviços prestados ao Corpo de Bombeiros dos Estados Unidos e dotado de um currículo impecável, no qual, ao longo de toda a sua carreira profissional, ele jamais fora alvo de sequer uma única acusação de discriminação contra os seus subordinados ou contra quem quer que fosse. Isso é para que vocês tenham uma ideia da força política desse movimento e a energia que ele tem desprendido para enfrentar a igreja e os conservadores. Para a gente encerrar essa longa compilação de exemplos de perseguição gaysista contra a fé cristã, eu quero citar pelo menos um caso com final feliz que envolveu um capelão militar das Forças Armadas Americanas. Já faz um tempo que os cristãos americanos têm denunciado que a moral cristã está sendo completamente banida das Forças Armadas. E isso pode ser atestado na forma como os capelães militares têm sido tratados quando são confrontados nas suas opiniões sobre a sexualidade. O caso que recentemente ganhou destaque na mídia americana foi o do comandante Wes Moder, um ex-integrante do SEALs, a unidade de elite da Marinha Americana, condecorado com várias honras militares. Wes Moder, que é membro da Assembleia de Deus, depois de deixar os SEALs, se tornou capelão de uma escola de treinamento da Marinha Americana. Em fevereiro de 2015, um oficial gay o denunciou por discriminação sexual e intolerância, pelo fato dele ensinar aos jovens militares a posição bíblica sobre vários assuntos ligados à sexualidade, como homossexualismo, relações sexuais pré-maritais, adultério, prostituição, etc. Com a denúncia, ele foi imediatamente afastado da capelania dessa base naval na Carolina do Sul e ao longo de todo o ano correu o risco de ser expulso da Marinha, podendo perder todo o tempo de serviço militar que chega a 20 anos de carreira. Graças a Deus, o recente desfecho do caso envolvendo o oficial Wes Moder foi positivo. Ele foi absolvido das acusações e vai poder finalizar o tempo militar, o tempo de serviço militar, até passar em breve para a reserva. Mas o que preocupa os conservadores americanos é que há uma clara disposição anticristã nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Casos como esse do comandante Moder passam uma mensagem extremamente negativa e preocupante para os jovens cristãos que desejam ingressar nas Forças Armadas. Eles podem pensar alguma coisa do tipo, se isso acontece com um militar de alta patente, o que não pode acontecer comigo se eu expressar aqui alguma opinião sobre a minha fé? Todos esses exemplos que eu citei acima devem ser encarados como um alerta muito sério sobre o curso que a sociedade ocidental está trilhando. Sobretudo, os cristãos precisam estar muito atentos ao que está acontecendo no âmbito político, acadêmico e jurídico. A impressão que a gente tem ao ver esse tipo de notícia é que o cerco está se fechando cada vez mais contra a igreja e contra os últimos vestígios de cultura cristã no Ocidente. Eu tenho tentado avisar os pastores que são conhecidos
os pastores mais próximos, sobre essa situação. Mas ao que parece, a mim me parece, a maior parte deles está mais preocupado com picuinhas de igreja, com assuntos que não ultrapassam os limites das suas quatro paredes. Até quando nós vamos poder nos dar o luxo de ignorar esse tipo de ameaça, eu não sei. O que eu vejo é que essa avalanche anticristã está crescendo com muita rapidez, especialmente nos últimos 5 anos. E eu quero terminar essa palavra de hoje com 2 citações que corroboram essa preocupação sobre o futuro da liberdade religiosa no mundo ocidental. Uma delas foi publicada na edição de março de 2009, portanto, há 6 anos, na revista Christian Science Monitor. E esse texto diz o seguinte, abre aspas: a intolerância em relação ao cristianismo irá aumentar a um nível que muitos não acreditavam que seria possível durante as suas vidas. E a legislação pública tornar-se-á hostil ao cristianismo evangélico, e eu acrescento aqui católico também, por considerá-lo oposto ao bem comum. Fecha aspas. Outro aviso vem de Kevin Theriot, membro da Alliance Defending Freedom, uma organização conservadora americana dedicada a defender juridicamente a liberdade de religião daqueles que vêm sofrendo algum tipo de ataque. E o Sr. Theriot escreve o seguinte, abre aspas: cada vez mais os agentes do governo americano veem os cristãos da mesma forma como os comunistas eram vistos durante a Guerra Fria. Eles são considerados subversivos pelos padrões do politicamente correto. Funcionários públicos por todo o país têm tomado medidas para marginalizá-los e silenciá-los através de punições e de expulsão do emprego. Fecha aspas. Bom, meu amigo ouvinte, chegamos ao fim de mais um programa A Revolução Gaysista. Eu vou tirar umas férias merecidas agora em meados de novembro e ao retornar no início de dezembro eu quero ver se consigo até o final do ano preparar o 4º programa da série, onde nós vamos tratar da relação da mídia com o movimento LGBT. Esse programa será muito importante para ajudar você a despertar para uma percepção crítica sobre o que os grandes meios de comunicação estão fazendo em relação a essa agenda revolucionária cultural que tem tentado esmagar a fé cristã no Ocidente. Assim, eu me despeço, deixando aqui o meu abraço fraternal a você, que muito nos honra com a sua audiência, desejando que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe ricamente a sua vida. Até a próxima!